Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, uma coisa que me aborrece bastante, e não pelo comentário da pessoa, por ela ter aquela opinião, mas pela falta de raciocínio de algumas pessoas, que querem inclusive usar o jargão que é científico, para provar uma coisa que na verdade, se ela parar para analisar, se ela fosse tão crítico como ela é com Deus, com o cristianismo, se ela fosse tão crítica como ela é, com o que ela vem acreditando, com o que ela vem pegando como ciência pura, ela veria que, na verdade, quem é o cara da fé é ela própria. Porque a ciência, quando ela é apresentada sem dados concretos, sem fatos, ela deixa de ser ciência e passa a ser fé. E, infelizmente, isso tem acontecido com bastante frequência, até porque há uma força muito grande para que isso aconteça. Mas, por mais incrédulo que a pessoa seja, por mais que tenha pessoas sempre que quando a gente mostra esses sinais que estão acontecendo, que vão do céu à terra literalmente, elas ainda comentam, isso sempre aconteceu no mundo. Meu amigo, você que vai comentar isso, não diga, apresente os fatos. Mostre em que anos, em que época aconteceu isso. Porque se você não apresenta os fatos, é apenas fé. E as mudanças que a gente vê são inéditas. Que de vez em quando aconteça uma tempestade, um terremoto, um tsunami, é fato, sempre aconteceu. Mas tudo isso acontecendo junto e de uma forma tão intensa é inédito. E a própria mídia vem noticiando isso, os próprios cientistas vêm falando sobre isso, das mudanças. Muitas mudanças estão acontecendo na Terra e nós não discordamos disso. A pessoa que acompanha os nossos vídeos sabe muito bem disso. Nós não abrimos a boca aqui para dizer que não, a Terra está normal como sempre. Muito pelo contrário, nós não acreditamos na versão que eles dão do motivo. Olha, está acontecendo por causa disso, segundo nós. Nós discordamos. Até porque tem várias teorias para explicar o que acontece com a Terra, mas só é aceita aquela que tem a ver com o clima. Vocês sabem qual é, eu não preciso ficar falando. Mas só é aceita essa, que inclusive é da matéria. Matéria essa que foi enviada pelo nosso querido irmão e por outros, mas esse foi o primeiro, Damião Carlos, e desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, né? A matéria dele está na Forbes. E eles dizem o seguinte, núcleo da Terra desacelera e pode afetar mar, clima e duração dos dias. Pesquisa da Universidade de Pequim mostra que a velocidade do eixo terrestre vem se igualando ao do próprio planeta desde 2009. Uma matéria muito recente de 24 de janeiro de 2023. Então veja, prestou atenção? É os próprios cientistas que estão dizendo que a Terra está mudando. Tem pessoas que falam da inversão do campo magnético, dos polos magnéticos da Terra. Enfim, tem muita explicação para isso, mas só um é aceita. E eles mesmos estão admitindo que até as horas do dia pode mudar. E a pessoa ainda olhar para isso aqui, família, e dizer, não, isso sempre teve, é um absurdo. É tentar tapar o sol com as próprias mãos. E é por isso que eu digo, não é que o comentário da pessoa que tem essa opinião, que é sempre bem-vindo aqui também, me irrita em si, mas é essa falta de questionamento dela própria. É realmente um absurdo, família. Olha, vou continuar aqui com a matéria. Estudo da Universidade de Pequim, desenvolvido pelos cientistas Yan Yang e Xiandong Song, você já vê que são chineses, né? Sismólogos da instituição, mostra que o núcleo da Terra vem desacelerando e igualou sua velocidade ao do planeta Terra. O artigo que resume a pesquisa foi publicado na revista Natural Geoscience e surpreendeu os próprios envolvidos que estudam o fenômeno desde o ano de 1995. Na prática, a redução da velocidade do núcleo interno da Terra altera o funcionamento do planeta, influenciando a duração dos dias, o mar e o clima. Veja, família, eu tenho que medir as palavras, certo? Mas existe uma teoria que é verdade absoluta porque entrou no consenso científico. Para quem chegou agora, esse consenso científico é o que as próprias plataformas hoje seguem, e qualquer informação que negue esse consenso científico é censurado, banido ou até limitado, dependendo do que você fale. Então nós não estamos falando contra, até porque não podemos, tá certo? Mas esses cientistas que formam o consenso, geralmente eles fazem parte de uma grande indústria. E essa grande indústria tem outros interesses que não é falar da população. Eu só posso ir até aqui. Então, para você que sabe do que eu estou falando, de todos esses acordos que os importantes do planeta hoje se reúnem, inclusive aqui do Brasil, né? Eles estão se reunindo, falando sobre isso. Olha, é preciso isso por causa disso e daquilo. Sabe, família? Os nossos líderes estão falando disso.
é facilmente desmentido esses motivos que eles dão para fazer certas coisas, mudar literalmente, multar, não é? Inclusive até a forma como você abastece o seu carro, eles vão mudar. Antes eles diziam que ia acabar, como não acabou, porque existe uma teoria que o petróleo, na verdade, é um sangue da terra, ele se renova, mas enfim, né, isso é tudo conspiração. Hoje o motivo que é dado é por causa do planeta. Mas aqui na matéria diz o seguinte, preste atenção nesse trecho se você não estava desperto. Na prática, a redução da velocidade do núcleo interno da Terra altera o funcionamento do planeta, isso é a matéria, incluindo a duração dos dias, o mar e o clima. Ora, então se é o próprio planeta que está diminuindo a sua velocidade, o que é que o homem tem a ver com isso? Por que é que se cobra tanto de nós, simplesmente porque estamos vivos, se eles mesmos sabem que isso é uma coisa do planeta? Está muito além do nosso alcance. Sabe por que eles fazem isso, família? Porque ninguém questiona. O problema é esse. E olha que a matéria ainda fica pior, porque ela diz o seguinte, ó, a constatação, ou seja, constatação, aí não tem o que falar, é que a velocidade foi reduzida em 2009, quando se igualou, o que alterou os campos gravitacionais e magnéticos da Terra. O tempo de um dia, por exemplo, tem uma relação direta com a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Ao El País, Xiaodong Song explicou que nos últimos anos os dias estão mais curtos, e isso pode sim ter relação com essa mudança. Com a alteração do campo gravitacional, podem ocorrer deformações da superfície do planeta, o que impacta diretamente no nível do mar. E aqui encerra a matéria. Entende, família? Porque quanto mais se fala, e você ouviu aqui as palavras constatação, não é? Você ouviu que é um estudo da Universidade de Pequim, você ouviu que são cientistas, e se você pega na prática o que foi dito, meus irmãos, bate com o próprio argumento que eles dão sobre todos os problemas que a gente está enfrentando com o planeta. Então, aqui ninguém nega que de fato o planeta está mudando, meus irmãos. Isso, para nós cristãos, é o cumprimento das Escrituras. Para nós, esse período que a gente atravessa agora, nos foi explicado que é o início das dores. A gente vai ver no céu e na terra, assim como o próprio Jesus Cristo nos informou, que nós veríamos grandes sinais. E esses sinais nos serviriam para identificar esse período. E ele só tem se intensificado ao longo dos anos, família. De 5 anos para cá, ou um pouco mais, diria até 10 anos, mas que a gente realmente vem acompanhando e vendo as mudanças significativas, inclusive no comportamento humano, coisas, né, sendo implementadas e forçadas através de lei, ela tem ficado mais brutal, vamos colocar assim, de 5 anos para cá. É o que todos nós, atentos, as pessoas que preferem, né, ver um conteúdo desse ao invés de estar enchendo a cabeça de bobagem, é o que essas pessoas têm percebido. E não há como negar esses fatos, família. A verdade é essa, não há como negar os fatos. Porque a pessoa pode até negar o cristianismo, não acreditar, tem todo o direito de fazer isso. Isso é um dom que o próprio Deus deu, um direito a todos os seres humanos. Ninguém é melhor nem pior do que o outro pela sua fé. Mas mesmo quem não acredita sabe que algo grande está acontecendo com o planeta. No céu e a terra, meus irmãos, nós testemunharemos, e os nossos filhos verão muito mais, grandes mudanças significativas na própria vida como nós conhecemos. Algumas necessárias, outras, a maioria, exageradas, mas no contexto geral as mudanças vão acontecer, inclusive na própria natureza. Algumas notícias, meus irmãos, que a gente abre, né, os portais de informações da internet, hoje com os aplicativos, né, o Google Chrome, todo mundo usa, né, e quando você abre ali os portais de notícia, algumas notícias eram simplesmente inimagináveis, acontecimentos incríveis que nem se pensava, e você vê se tornando rotina nas páginas dos jornais. Alguns deveriam inclusive ganhar grande repercussão nacional e até internacional, mas não ganham. Daí a gente começa a ver que o que vira, né, o que ganha, o que viraliza, nem sempre é porque o povo estava de fato interessado, mas porque havia um interesse daquela notícia, aquele acontecimento, ser conversado, ser debatido. Algumas coisas acontecem simplesmente com esse propósito. E no geral, meus irmãos, eu acredito que esses dias, né, a própria Bíblia diz que se esses dias não forem abreviados, esse período terrível não for abreviado, meus irmãos, a situação será muito ruim, mas que eles serão abreviados por conta dos escolhidos. E aqui
nessa matéria, simples matéria, né? Mas que constata um fato grandioso a nível global, fora do alcance do ser humano, que só vem a confirmar o que a gente já imagina, meus nobres e queridos irmãos. Então eu vou encerrar esse vídeo, mas você pode ter certeza que muitos assuntos como esse vão vir. É um verdadeiro festival de raros fenômenos que está acontecendo e que vão ainda se intensificar muito mais do que a gente vem vendo. Pode ter certeza que isso não vai diminuir, mas vai aumentar, família. Inclusive os efeitos dessa mudança do próprio planeta. Agora, o que eles vão dizer para nós, que é a causa, que é o motivo, é sempre com aquela história de tirar proveito o máximo possível. Uma pena que a maioria das pessoas não percebam isso. Enfim, meus irmãos, peço a você que passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas. A gente volta com 2 vídeos todos os dias, um às 7h30, outro às 5h45. Deixa a tua opinião, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço e seguimos juntos. Fui!